Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela audiência. Meu nome é Felipe Kraus, eu sou diretor de negócios na Tivit para a área de digital e eu estou aqui hoje com o Marcos Caruso, que é o nosso head de vendas e pré-vendas, também para a área de digital, e com o Renato Sertório, que é o head da área de design studio, uma área responsável hoje por rodar sessões de descoberta, ideação, prototipação rápida e por aí vai. Nosso tema aqui hoje é Customer Experience. E a gente vai abordar esse tema do ponto de vista muito específico das transformações que nós temos atuado e acompanhado nos nossos clientes. Falando um pouquinho de Tivit, a Tivit hoje oferece soluções digitais customizadas, de nuvem híbrida, de cibersegurança e mesmo operações de missão crítica para mais de 500 clientes nos 10 países onde a gente atua. 8 das 10 maiores empresas da América Latina hoje são nossas clientes. E nós temos o privilégio de acompanhar e atuar em diversos projetos com diferentes empresas de diferentes segmentos de mercado. A gente está falando aqui de varejo, indústria, serviços financeiros, e nós vemos que, apesar das soluções que elas necessitam terem naturezas muito diferentes, só para colocar aqui alguns exemplos, temos soluções desde redução de custo operacional, criação de novos canais de comunicação com o usuário, até mesmo criação de novos produtos digitais com linhas de receita totalmente novas. A gente entende e vê que muitas vezes elas enfrentam desafios muito similares em termos de transformação, né? Desses desafios, eu vou ressaltar aqui 4 deles, né? E a gente vai debater um pouquinho em cima, tá? Desses desafios. O primeiro deles e o mais comum é como essas empresas hoje elas têm que tocar essas iniciativas novas, que muitas vezes são estruturantes, enquanto ainda continuam tocando business as usual, né? É aquela analogia de como é que a gente troca a roda do carro com o carro em movimento. Tá? O segundo desafio, que esse muitas vezes é subestimado pelas empresas, que é a falta de alinhamento das áreas que trabalham muito departamentalizadas ou com silos muito estruturados. Tá? Já o terceiro, ele está relacionado com a parte mais de tecnologia, né, que tem a ver muito com a integração dos sistemas legados com as novas plataformas digitais, né, e até a modernização desses sistemas legados, que muitas vezes nessas iniciativas estruturantes, o que acaba acontecendo é que a tecnologia ela passa também a fazer parte do centro do negócio. E, por fim, né, também uma dificuldade que a gente observa em praticamente todos os nossos clientes, que é uma dificuldade, em maior ou menor grau, de utilizar os dados da empresa para tomadas de decisão de negócio. Né? Então, assim, passando já a bola para o Renato aqui. Renato, fala um pouquinho para a gente como é que você e o teu time têm lidado com esses desafios, né? E que sugestões ou dicas você deixa para quem está acompanhando a gente aqui. Legal, Felipe. Gostei muito do ponto de vista, né, que você colocou, de, no final das contas, associar, né, o CX com transformação, né? Acho que isso é uma questão bastante importante, né, como é sempre uma primeira grande mensagem, entender que para a gente, de fato, ter foco, para as empresas colocarem foco no cliente, né, no seu consumidor, elas precisam se transformar, né, precisam ter processos, ferramentas, colocar isso de uma forma muito mais ágil, né? Então, isso é um ponto importante. E, claro, também é essa mescla, né, que acho que a gente vai falar um pouco de metodologias e tecnologias combinadas para chegar nesse tipo de solução, né? E eu acho que os desafios endereçados, eles são questões muito práticas, né, que você também comentou, que muitas vezes subestimados, né, mas a gente entende que na prática são esses os pontos que são barreiras para os avanços. Bom, na nossa visão aqui, né, como a gente tem trabalhado, acho que tudo começa com uma abordagem, né? Então, como é que a gente vai de fato mergulhar para entendimento de contexto, de problema do cliente, para conseguir fazer essa jornada de transformação, né? Seja de uma forma mais ampla, né, como a gente geralmente faz, começando num ponto específico, para depois ampliar
e melhorar toda essa cadeia de valor. Aqui a gente trabalha, né, muito com as metodologias que tenham, né, um grau de destaque hoje, né, de responsividade, que a gente chama, né, trabalha com valores que são muito importantes para endereçar, né, o customer centric, né? Então, basicamente as metodologias de design thinking, né, e métodos ágeis, porque a gente sabe que elas trazem esse valor, né, valores como a empatia, né, a gente conseguir se colocar, né, no sapato, né, e nas dores do nosso cliente, né, pensar como cliente, a questão da colaboração, que é um item fundamental, né, pensar CX não exclusivo de uma área, né, mas a empresa toda tem que pensar CX, né, mesmo as áreas que não fazem interface direta com o cliente, e a questão da experimentação também, que dá, né, muita agilidade para a sequência dos trabalhos, né, e conseguem fazer com que a gente tenha, né, também um aprendizado contínuo. As metodologias, né, elas nos permitem, então, como eu disse, também ter uma profundidade maior de entendimento de problema, né? Entender bem um problema nos permite atacar o que de fato é mais importante para a gente já começar a gerar valor de uma forma mais rápida, né? Então, essa abordagem, ela nos ajuda muito, principalmente nesse primeiro desafio que você endereçou, de, né, como é que a gente vai, né, mudar enquanto todo o dia a dia está acontecendo. Então, a gente consegue, né, através de uma organização, né, de atividades, conseguir juntar as áreas, trabalhar com essas áreas, né, ir direto aos pontos que são importantes e conseguir sair daí com um plano, né, com planos de priorização, para que a gente consiga atacar o que vai, de fato, nos dar um retorno mais rápido. Todo o processo, né, a forma de trabalhar, ela, como eu disse, ela está muito baseada em colaboração, né? Então, como a gente consegue juntar diferentes visões dentro de uma mesma área, né? Ou juntar as diferentes áreas a partir de um mesmo objetivo, né? Então, uma prática muito constante são, por exemplo, os workshops, né? Ou frameworks como o blueprint de mapeamento, né, de situações atuais, de jornadas, de fluxos atuais, né, ou a própria o desenho de jornada do cliente, né, jornada do consumidor. Então, são formas que permitem a gente captar, né, as diferentes visões, colocar isso, né, num formato bastante visual, para que, né, todos tenham a mesma visão, né, e nesse próprio trabalho, né, justamente já começar a fazer com que as áreas possam se integrar, entender um pouco da dificuldade de cada uma, né, para que esse fluxo, ele de fato possa estar, né, e ser mais contínuo, né? Então, como eu disse, isso sempre é um item fundamental, porque geralmente, né, os desafios aí de transformação digitais, né, e que no final das contas são desafios de CX, né, eu costumo dizer que hoje eles não são mais departamentais, né, não são desafios só da TI, só da área de digital, ou só da área, né, de atendimento ao cliente e assim por diante. Eles são desafios de logística, de operação, de áreas industriais, né, da ponta do varejo, enfim. Então, são desafios transversais, né? Então, a forma de se pensar o problema, ele vai influenciar muito o tipo de resposta que a gente vai dar, né? Nesses trabalhos também, eu acho que a gente traz muito esse alinhamento e essa visão do CX, né? Porque muitas vezes é natural que as áreas estejam muito focadas em dar sequência nos seus processos, né? Nas suas atividades, nos seus fluxos, e muitas vezes a gente esquece que a gente tem um objetivo ou preciso dar uma resposta rápida, não só para o próximo departamento, né, mas para que a satisfação, né, a performance, a compra, a recompra e a fidelização desse cliente final, ela seja bem atendida, né? Então, como a gente fala, toda empresa ela precisa estar responsiva. Então, a gente traz muito um alinhamento da visão em relação ao CX também para os trabalhos. E eu acho que aí, dessa forma, né, essas metodologias, abordagens, elas
nos trazem essa condição e também facilita muito a gente conseguir chegar em soluções que também sejam co-criadas, né? Então, a parte da colaboração ela é importante no entendimento e mapeamento, mas na hora de gerar novas soluções. Então, a questão da cocriação ela é uma parte fundamental, né? Quase que a solução ela já emerge, né, aprovada por todas as áreas, porque a gente geralmente está num momento único de trabalho e conseguindo gerar essas soluções. E aí, claro, conseguir também, né, muito com o apoio dos nossos especialistas, né, durante todo o processo, prototipar essa solução de forma rápida, né? Então, criar hipóteses de acordo com as priorizações, gerar protótipos né, que possam gerar interações, né, de telas, de tecnologias, que inclusive que possam ser testadas, né, antes de efetivamente a gente dar sequência para um desenvolvimento, porque como eu disse, o próprio método, a ideia é que a gente possa aprender muito enquanto a gente está concebendo, né, co-criando com as áreas, e aí sim definir como a gente vai desenvolver, que tipos de tecnologia, e aí, claro, endereçar esses desafios de tecnologia que a gente sabe que são importantes ou fundamentais para a gente tangibilizar o que a gente está criando aqui de ideias para melhorar o CX das empresas. Nossa, sensacional, sensacional, Renato. Muito obrigado aí pela contribuição. Pegando esse gancho falando das tecnologias, Caruso, o que você traz aqui para a gente, então, né, de novo para a nossa audiência, com relação a insights, né, ou possíveis sugestões de como você e a sua equipe tem atacado, vou chamar assim, esses desafios mais tecnológicos? Legal. Eu acho que todos os pontos, tanto os desafios que você colocou, como um pouco da abordagem, né, a visão de abordagem, metodologia que o Renato colocou aí, que já é uma experiência Tivit, né, a gente tem trabalhado justamente num ponto que ele tocou bem principal, que é na materialização dos desafios de negócio, né? Então, tudo isso são problemas conhecidos, são problemas que as indústrias já sofrem a longa data, só que até então, talvez as metodologias e abordagens que o Renato colocou aí, efetivamente, não foram, talvez, associadas a tecnologias que têm trazido valor para as empresas e têm efetivamente correspondido às expectativas das empresas, né? Então, nesse sentido, a gente tem um trabalho muito forte em equipes multidisciplinares, no formato de squads ágeis, né, que focam na construção de produtos e soluções digitais para as respostas às hipóteses e das necessidades dos negócios em questão, né? Isso significa dizer que essa nossa atuação facilita a nossa captura do que exatamente as empresas precisam, como bem disse o Renato, né? E cada vez mais fazendo entregas com velocidade, né? Que é um pouco do que as empresas hoje não conseguem fazer, porque elas têm projetos de longo prazo e com resultado incerto, né? Então, as questões das metodologias ágeis e o modelo de abordagem unindo, né, as duas frentes, né, a questão da tecnologia e do design de experiência que o Renato colocou, né, tem trazido aí um movimento dentro das organizações que gera muito valor e impacta o negócio, impacta a cadeia de valor, né? Ou seja, o que eu consigo materializar em curto espaço de tempo que vai impactar o meu EBITDA e vai trazer resultado para o acionista, né? É isso que muitas vezes as empresas precisam um pouco dessa questão de cultura, de transformação mesmo, para serem realmente impactados e perceber o valor gerado, né? E aí, obviamente que associado a todo esse desenvolvimento customizado de forma ágil, a gente tem trabalhado com os aceleradores digitais, que justamente servem para apoiar nos pontos citados pelo Felipe no início, como resposta ao desafio das diversas indústrias em que a gente atua, né? Isso significa dizer que hoje a gente atua muito próximo às áreas de negócio e ao negócio do nosso cliente, né, trazendo uma visão da indústria, como disse o Renato, né, e aí, obviamente, que a gente
atua com esses aceleradores aí, encaixando, né, de forma inteligente em uma orientação cada vez mais olhando para evitar os desperdícios que as empresas têm com os seus orçamentos, né, vamos dizer assim, e com as suas equipes, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, essa tecnologia, quando ela é mal empregada ou quando ela não tem ali uma assertividade para responder aos desafios das áreas de negócio, né? Ela está sendo empregada e gasta ano após ano, sem um propósito muitas vezes definido ou sem um olhar para uma real priorização e aquilo que efetivamente faz sentido para a organização, né? Então, eles se encaixam, né, os aceleradores digitais, em diversos cenários e áreas de negócio, inclusive das áreas de TI, garantindo aí uma perfeita integração de dados, né, apoiando a conexão do mundo tradicional com o mundo digital, orquestrando processos e eventos que permitam a habilitação de novas funcionalidades, novos serviços, novos produtos digitais completos e complexos, né? Então, a gente vê no cenário atual que a gente vive, que empresas de vários setores tiveram que se transformar em curto espaço de tempo para realmente engajar novos clientes, criar modelos de relacionamento diferentes, e isso, obviamente, só foi possível, obviamente, com esse design de experiência, com esse customer experience, e observando, obviamente, todos os aceleradores digitais que podem compor aí uma cadeia de valor dentro de uma organização, né? E óbvio que tudo isso não seria possível, né? Essas integrações, esses aceleradores, sem que a gente tivesse, obviamente, essa perfeita integração de dados, essa rastreabilidade de dados, esse gerenciamento do ciclo de vida de informações, para que esse dado seja cada vez mais usado pela organização, apoiando na quebra desses silos que foram citados aqui também, né, existente dentro das grandes corporações, e permitindo cada vez mais uma visão data-driven, né, ou seja, os dados orientando os resultados de negócio, orientando para onde a empresa deve ir, quais os objetivos ela deve buscar, o que ela precisa pivotar rápido para mudar a percepção com relação ao cliente, ao seu negócio, enfim. E, obviamente, que quando ela acerta ali uma transformação, uma mudança, um produto digital, um serviço novo, ela escalar isso o mais rápido possível para obter também resultados mais exponenciais, né? E aí, por fim, a gente não pode deixar de dizer que os cenários hoje das corporações passam por uma transformação onde grande parte delas tem um ponto que precisa ser tocado em termos de modernização de aplicações, né? Que, obviamente, desencadeia um universo de possibilidades para impactar diretamente essa questão do Customer Experience, né? Então, a gente vê hoje ainda empresas sofrendo muito para implementar tecnologias que já são usualmente requeridas pelos usuários, né? Sejam eles de qualquer indústria, né? Porque eles têm um parque de tecnologia extremamente complexo, né? Sistemas, arquiteturas legadas, que são difíceis de manter e dá mais dificuldade ali para as áreas de negócio no sentido de entrega de valor, né? E aí, obviamente, que essa questão de modernização, ela vem justamente para criar essa habilitação digital, né, que entrega uma maior flexibilização de um ambiente tecnológico com a modernização, a conversão de legados monolíticos, tecnologias defasadas, para um ambiente, por exemplo, como microserviços em ambiente cloud native, e que permitem, obviamente, um novo reinvestimento nas questões de customer experience, né? Então, eu acho que são pontos que conectam justamente com o que o Felipe colocou no início, né? Então, trabalhar na TI bimodal, trabalhar observando os dados, trabalhar observando o comportamento e ajudando as áreas de negócio dentro do design de produtos, design de serviços, design de experiência, e com isso, obviamente, criar um ecossistema digital transformador para as indústrias e que a gente possa efetivamente
levar o nível de maturidade dessas organizações para outro patamar. Então, acho que, Felipe, do ponto de vista de tecnologia integrado com a questão do Customer Experience, essa é a mensagem que eu gostaria de dar. Perfeito. Não, sensacional e pontos super relevantes. Olha, infelizmente o nosso tempo aqui ele é bem curtinho, então eu já vou até aproveitando em nome dos três aqui, eu agradeço mais uma vez a audiência, né? E a gente segue à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, trocar experiências sobre métodos de trabalho, tecnologia, qualquer assunto que a gente citou aqui, ou mesmo se vocês tiverem alguma outra questão para colocar, tá bem? Muitíssimo obrigado, forte abraço. Tiviti. Seu futuro, nosso desafio.